Bom dia, hoje é dia 16 de outubro de 2021. O que a história tem para falar para nós sobre o dia 16 de outubro? Nós hoje daremos início a uma série chamada História de Hoje, onde vamos relatar os fatos históricos ocorridos no dia de hoje, trazendo para vocês para fazerem a sua leitura e a compreensão sobre o que aconteceu na história no dia de hoje. Meu nome é Afonso Henrique, eu sou professor de História, trago para vocês aqui agora História de Hoje. Amanhã do dia 16 de outubro de 1945, na cidade de Nuremberg, na Alemanha, amanheceu como sempre muito fria. Era o dia que iniciava-se o famoso julgamento de Nuremberg. O nazismo estava no banco dos réus. Aquele modelo ultraconservador, aquele modelo que tanto mal trouxe para a humanidade, estava agora sendo julgado. Infelizmente, não estavam presentes os seus principais líderes. Adolf Hitler tinha se suicidado antes de ser preso. Joseph Goebbels, que era o responsável pelas fake news, pela propaganda mentirosa do nazismo, fake news que está tão em moda hoje, né? Principalmente na nossa política. Esse cara suicida também, e além disso envenena seus 6 filhos que morrem junto com ele. E também não estava presente Heinrich Himmler, que foi o cara que criou os campos de concentração nazista. Também não estava presente Josef Mengele, que fugiu para o Brasil e depois, alguns anos depois, vai morrer na cidade de Bertioga. Foi escolhido para liderar esse julgamento o promotor Robert Jackson, o promotor-geral dos Estados Unidos, Robert Jackson, um cara muito fiel à lei, muito duro com a lei. Não foi por acaso que ele foi escolhido. O Jackson tem uma história muito interessante a respeito dele. Apesar de ter sido presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, ele nunca concluiu a faculdade de Direito. Começou a advogar antes de concluir a faculdade, tinha uma oratória espetacular, uma inteligência muito marcante, uma compreensão muito boa da lei, e aí depois foram feitos alguns arranjos para que ele pudesse advogar, chegando inclusive à presidência da Suprema Corte dos Estados Unidos. A cidade de Nuremberg foi escolhida, não foi por acaso. Lá nessa cidade é que se faziam aqueles desfiles gigantescos de apologia ao nazismo, de apologia àquela violência que o Hitler marcadamente usava para contra os seus inimigos. Nós vemos sempre aí nos vídeos, nos filmes, aqueles desfiles imensos dos nazistas na cidade de Nuremberg. Por isso ela foi escolhida justamente para marcar, digamos assim, a derrota, o final definitivo do nazismo. 24 líderes foram indiciados, mas só 22 sentaram no banco dos réus. Um se mata na prisão e o outro alega insanidade, por isso não teve como ser julgado. A rotina no tribunal era frenética, como a gente pode ver nas imagens, nos relatos, nos filmes, nos vídeos da época. Promotores, advogados, condenados, jornalistas, guardas, psicólogos, curiosos, líderes judaicos que buscavam ver a punição para os seus algozes. E esse julgamento tem um fato muito interessante. Pela primeira vez na história vão ser usados fones de ouvidos para fazer tradução simultânea. É o lançamento dessa novidade para que todos possam compreender. Nem todos dominavam o idioma alemão, e assim como o idioma judaico, que são muitas declarações que são feitas no idioma judaico, e aí precisava de tradução. E essa seria a grande novidade também apresentada nesse julgamento. Imagens horríveis dos campos de concentração foram exibidas e os réus não tinham sequer
como alegar inocência. Houve muita comoção durante o julgamento na exibição dessas imagens. Os condenados eram acusados de 3 crimes principalmente: crimes contra a paz, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, diante dos horrores produzidos nos campos de concentração. 13 foram condenados pelas 3 acusações e foram condenados à pena de enforcamento. 3 foram condenados à prisão perpétua. 4 foram condenados de 10 a 20 anos e 2 foram absolvidos por falta de provas que fossem aceitas no tribunal. 10 meses depois foram proferidas as sentenças e esperava-se que o nazismo, que esse modelo político ultraconservador, que se baseia na violência, que se baseia na perseguição à imprensa, a perseguição aos seus opositores, fosse liquidado. Mas isso não aconteceu. Em outros momentos da história, ele vai ressurgir com força total. E até aqui mesmo no Brasil vai ressurgir agora, nos últimos fatos políticos ocorridos aqui, também com a apreciação, de uma simpatia de muitas pessoas. É preciso se aprender com esses fatos da história, com esse fato da história do dia 16 de outubro. Nos vemos no próximo episódio.